Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Aqui quem fala é seu amigo Edmar Cristiano, servo de Deus, teólogo e historiador. Antes de dar continuidade ao tema de hoje, eu te faço um convite. Siga-nos em nossas redes sociais e recebam todas as atualizações. Escrevam-nos, tirem suas dúvidas a respeito da palavra de Deus, comportamento cristão e fim dos tempos. Sem mais, bora pro tema de hoje. Será o fim da igreja evangélica no Brasil? Nos perguntamos isso porque vimos uma notícia de algo muito triste que está acontecendo em Portugal. Acreditam que se as projeções se manterem, até 2035 não haverá mais igrejas evangélicas em Portugal. Nos perguntamos se aqui no Brasil poderia acontecer algo assim, e o que descobrimos nos serve de alerta. Um fenômeno muito curioso está acontecendo no meio cristão desde o ano 2000. A quantidade de evangélicos no Brasil cresceu rapidamente até meados do ano 2000. Porém, a partir desse ano, a igreja começou a crescer numa velocidade bem reduzida. O estranho é que neste mesmo período, a quantidade de denominações evangélicas e novos templos quase triplicou. Ou seja, a quantidade de denominações aumentaram, mas o poder de convencimento ao evangelho, ou seja, o evangelismo, diminuiu. Outro número que cresceu é dos evangélicos sem igreja, ou seja, os que não frequentam nenhuma denominação. E para conversar sobre tudo isso, chamamos o professor Valdir Manente. Tudo bom, professor? Paz, professor Edmar, como é que está? Tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa a respeito da Igreja Evangélica Brasileira. Muito obrigado pelo convite. Valdir Manente é professor de teologia no CTB, Centro de Teologia Bíblica. É pai de 2 filhos, bacharel em teologia e agora está cursando pós em educação cristã. Você sabe do que eu lembro agora? Daquele texto em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, se eu não me engano, somente o comecinho, que fala para a igreja de Éfeso: lembra-se, pois, de onde caístes e arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras, né? Aí eu te pergunto, será que essa queda no rendimento, essa queda na efetividade da igreja no Brasil pode ser por ter abandonado as primeiras obras, as primeiras práticas? Pode ser por causa disso? É uma verdade que você percebe já desde o início a igreja enfrentando problemas tanto de ordem externa como de ordem interna. E aqui nós vamos tratar mais os de ordem interna. Você já vê que os escritos dos apóstolos, o Novo Testamento, já é uma defesa da fé, é uma defesa eclesiástica e já de muitos problemas que a igreja já estava enfrentando desde o início. Depois você vai perceber que o próprio João escreve contra um problema que já estava iniciando na igreja na época, que era o gnosticismo. Depois você, logo após os apóstolos, os pais da igreja, os primeiros pais, vai enfrentar o problema do arianismo, várias heresias que vão surgir na questão em torno da pessoa de Cristo, do Espírito Santo. Aí surgem os grandes concílios, a igreja tem que se reunir, tem que sentar, vamos ver aqui quais são as doutrinas que a igreja precisa estabelecer como verdadeiras, e aí vai surgir uma espécie ali já de teologia sistemática, já de início, a igreja se defendendo dessas práticas heréticas. Depois você vai ver os movimentos que ocorrem na Europa, movimentos pietistas, você vai ter movimentos de renovação, você vai ver puritanos, enfim, sempre vai ter algum movimento da igreja chamando a igreja para para o primeiro amor, né, para uma prática mais bíblica, de melhor relacionamento com Deus. Eu não tenho dormido mais, eu não consigo comer direito mais, eu não tenho vivido. Da sua maneira de evangelismo. Aí você vai ter outro grande movimento que foi a reforma protestante em si mesmo, né, que Martim Lutero queria reformar a igreja católica porque ele percebeu que ela estava fora
né, vamos usar a expressão evangélica, fora dos caminhos do Senhor. Ela estava totalmente institucionalizada. Depois você vai ter mais para frente outros movimentos também. Sempre a igreja procurando voltar às práticas do primeiro amor. Aí você chega no movimento, por exemplo, da Rua Azusa, que é uma tentativa ali de restabelecer um padrão de culto, um padrão doutrinário, um padrão bíblico, para que as pessoas tenham um relacionamento com Deus um pouco mais vívido, porque tornou-se algo um pouco meio que pragmático, meio que engessado, mecanizado. E com o passar do tempo, a igreja evangélica que se estabelece no Brasil, principalmente a pentecostal, que é fruto desse movimento da Rua Azusa e desses movimentos de renovação espiritual, vamos dizer assim, com o tempo ele também vai enfrentando alguns problemas, porque depois que a igreja se estabelece, ela tem alguns problemas que vai surgindo e ela tem que ir enfrentando. E hoje no Brasil não é diferente. É uma igreja estabelecida, com 60 milhões de evangélicos, nós estamos aí mais de 20 milhões só de pentecostais, e nós temos os nossos problemas e temos que olhar para as nossas feridas. Temos que agradecer a Deus pelo crescimento? Sim. Temos vitórias conquistadas que nós temos que aplaudir? Sim. Mas temos alguns problemas que nós precisamos urgentemente olhar para ele. Dá glória. A igreja que crescia em alta velocidade no Brasil teve seu poder de atração de novos convertidos ao evangelho bastante reduzido. O que aconteceu exatamente com a igreja no Brasil para termos chegado a este ponto? É uma questão assim bastante ampla. Ela não é uma pergunta tão fácil de se responder. Mas em síntese, assim, de maneira resumida, é que antigamente a mensagem do evangelho era uma mensagem anticatólica. O catolicismo era muito forte na sociedade, todos eram católicos porque o pai, a mãe, era uma questão mais tradicional. E quando a igreja evangélica vem para o Brasil, ela começa a fazer uma comunicação com classes pobres e com classes menos favorecidas da sociedade e oferecer respostas para a qual a igreja católica não estava oferecendo, ok? Então, essa igreja, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, eu estava lendo uma matéria agora, né, de um livro chamado Oração de Traficante, de uma doutora da USP, que ela fez uma pesquisa lá nos morros do Rio de Janeiro durante 13 anos. E isso explica, de certa forma, um pouco a questão da igreja evangélica no Brasil, no que tange a questão do evangelismo. Ela sobe o morro, essa igreja, e ela se instala em regiões que a igreja católica não estava. Né? Ela vai para o interior do estado de São Paulo, em regiões, por exemplo, meus avós que se converteram lá na região de Populina, o pastor viajava a cavalo, 50, 70, 100 quilômetros, 200 quilômetros a cavalo, para poder levar a Santa Ceia. Então, assim, eles tinham essa questão do evangelismo pessoal, né? Aquele culto ao ar livre. Então, a igreja pentecostal trazia uma mensagem, né? Que Jesus salva, cura, batiza, que o Espírito Santo leva para o céu, que vai mudar a sua vida. E isso atinge diretamente as pessoas a qual a igreja católica não estava mais atingindo de certa maneira. Aquela liturgia engessada, né, todo aquele aparato todo. Então o que acontece? Ela começa a ter um crescimento muito grande. Mas com o passar do tempo, essa igreja ela se estabelece, é um ciclo, né? Ela cresce, se estabelece na sociedade. E quando ela se estabelece, ela começa a criar outros atrativos, porque agora ela já não está mais em fase de crescimento, né? Ela já se estabeleceu. Ela precisa agora atingir um outro público. E esse público agora que ela está atingindo não é mais atraído com essa mensagem do evangelho, dizendo assim, porque ninguém quer ir numa igreja para ouvir, viu? Você é um pecador, você tem que mudar de vida, você tem que parar de trair sua esposa, você tem que parar de dar cheque sem fundo, você tem que parar de ser um mau pai, um mau pagador, você tem que deixar de ser um mau funcionário, né?
você tem que mudar de vida, você tem que ser transformado pelo evangelho de dentro para fora. Então as pessoas não querem mais ouvir esse tipo de mensagem. Eu vou falar, Jesus. Eu posso tomar Santa Ceia e depois tomar uma cerveja, pode. Eu posso ter a minha mulher de casada e amante lá fora sem o pastor saber, pode. Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta. E por isso já diz a Bíblia, em Osés capítulo 4, versículo 9: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Quer dizer, as pessoas procuram quem fale o que ela quer ouvir, não o que ela precisa ouvir. Você acredita que Deus está no controle de qualquer situação? Não, não acredito. Até porque se Deus estivesse no controle, não teríamos história de criança com fome, não teríamos a história de miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história de governo oprimindo os seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está no controle de tudo. Eu gostei muito do seu termo, teologia da prosperidade, os coaches, são todas teologias que são criadas e, por serem teologias, eles buscam ter base bíblica para tudo que falam, né? Para todos os seus pensamentos, eles buscam argumentos bíblicos, né? Pois como disse o profeta Isaías, e ali haverá um bom caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não poderá passar por ele. Sexta-feira forte da quebra da maldição, com a rosa da libertação. Venha participar da batalha espiritual no caminho santo. Levante as duas mãos para receber a profecia que desceu. Desceu. Olha essas intercessões hoje da novena. Oportunidade, você receberá uma rosa consagrada para colocar no alto da sua casa para atrair toda a influência do mal. Então, eu listei aqui alguns argumentos referentes à teologia da prosperidade, né, sobre essa questão de colocar o homem no centro de tudo. Eu separei alguns trechos dessa teologia centralizada no homem e eu gostaria de comentar com você e eu queria que você colocasse os argumentos conforme a visão bíblica, realmente como ela é, ok? Bom, e a questão toda é que mesmo havendo um posicionamento de reprovação em relação a alguns eventos que começaram a ocorrer, principalmente nas igrejas neopentecostais, movimento esse que começou a ter um destaque maior no Brasil nos anos 90. Muitas dessas práticas estão sendo absorvidas por igrejas pentecostais tradicionais. Por exemplo, as campanhas de 12 dias ou 12 semanas para 12 meses de bênção, e óleo ungido, orar pela foto, ungir chave de carro, decretar vitória. Tudo isso teve origem nas igrejas neopentecostais e muitas igrejas pentecostais usam desses métodos em seus trabalhos. E fazem isso se valendo de passagens bíblicas, por exemplo, usam a história de Naamã ter mergulhado 7 vezes no Rio Jordão para justificar as campanhas numéricas. Usam também Josué e as 7 voltas ao redor de Jericó com a mesma finalidade, né? Dão a explicação de que Pedro usava seu lenço conforme descrito em Atos, capítulo 9, para curar pessoas e para justificar vender travesseiros, lenços, chapéus, ou seja, vários itens ungidos. Pergunto, essas interpretações neopentecostais estão corretas? É correto a igreja tradicional começar a praticar tais atos também? Que geralmente as pessoas elas vêm para você e falam assim, mas isso tem base bíblica. É uma expressão que a gente ouve bastante. Não é porque um versículo está na Bíblia ou algo está ali relatado que isso quer dizer que você tem que praticar aquilo. Algumas práticas são pertencentes à cultura judaica.
Eu estou entendendo. Então, como nós não somos judeus, nós não temos que viver ou praticar as obras dos judeus, né? Ter a religiosidade judaica nesse sentido. Mas que base bíblica tem para a gente fortalecer esse argumento? Em Atos, no capítulo 8, versículo 1, fala assim que Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão, e uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Estou lendo aqui em Atos 8 e 1 na versão NVT, nova versão transformadora. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque antes disso o Estevão ele foi apedrejado e morto pelos judaizantes da época. A igreja que tem o seu nascedouro ali dentro da cultura judaica, ela sempre vive uma tensão entre se praticar algumas coisas que se praticava no Antigo Testamento e a religião que está surgindo agora, né? Que não tem ainda o nome de cristianismo, mas depois as primeiras pessoas vão ser chamadas de cristãos. O cristianismo ele nasce de dentro do judaísmo e logo no início essa tensão ela é marcada por, você vê ali, por exemplo, a discussão entre Pedro e Paulo, né? Que Pedro ainda estava com práticas judaizantes na época. Então a igreja tem essa tensão, ela é muito marcante na cultura judaica, porque afinal de contas são mais de 5.000 anos aí, né? Alguns falam 5.000, 3.000, né, anos de práticas nessa religião judaica. E isso não é da noite para o dia que você consegue eliminar isso. Essa corrida de alguns segmentos religiosos no Brasil rumo ao judaísmo não é um avanço, é um retrocesso. Não é uma afirmação da fé, é um desvio da fé evangélica. E o que acontece? Culmina-se essa cisão, esse total rompimento do cristianismo, ele culmina aí com a morte de Estevão, em que ele prega mostrando para eles que não era práticas judaicas que iam levar eles para a salvação, mas sim a fé em Cristo Jesus, e eles executam, né, cabalmente ali, né, o Estevão apedrejado, sem nenhum tipo de julgamento, ele foi assassinado, né? Então você vê que a partir daí a igreja começa a ser perseguida. Então nós temos um ponto de ruptura aí, com algumas práticas aí que você bem delineou, né, na sua pergunta. A sua pergunta já contém uma parte da resposta, porque você vê que até os próprios discípulos eles estão um pouco perdidos ali no início. Por exemplo, vai escolher o Matias. Quem falou para eles que tinha que escolher o Matias? Está relatado ali, mas quem que é o 12º apóstolo? É Matias? Ou será que é Paulo, escolhido por Deus? E alguns estudiosos falam que eles usaram o Turim e o Tumim, né? Urim e Tumim, para poder fazer a escolha de Matias. Matias tem seus 5 minutos de fama e desaparece da história, nunca mais se ouve falar dele. E Paulo, que foi escolhido por Deus, com outro método agora, através do Espírito Santo de Deus, né? Esse sim tem uma história no cristianismo aí marcante. Mas para você ver que já no começo essa tensão já é complicada. E nos dias de hoje eles estão querendo resgatar de novo essas práticas que na igreja já foram abolidas e abandonadas lá atrás, né? Há 2.000 anos atrás. Então hoje as pessoas olham para esses números, para lenços aí, que era algo específico da religião judaica e quer inserir isso dentro da igreja evangélica. E isso é a judaização, né? Costumes judaicos dentro da cultura da igreja cristã, incrementado dentro da igreja evangélica brasileira. Isso está completamente errado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Entendi. Você está dizendo que uma vez que Deus tirou a igreja do meio judeu, a igreja não deve retornar a práticas judaicas. É como se ela tivesse abrindo mão do sacrifício de Cristo, ou como se ela tivesse abrindo mão da salvação pela graça. É isso que você está dizendo, professor?
Exatamente, professor Edmar. Em Atos, no capítulo 15, no versículo 1, nos fala o seguinte: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só, que interessante. Já no início da igreja, alguns judaizantes já queriam inserir no seio da igreja ensinos da cultura judaica, porque ali é o nascedouro da igreja. A igreja cristã nasce de dentro do judaísmo e há um choque cultural, há ainda uma tendência as pessoas a voltarem às velhas práticas, porque não é fácil da noite para o dia você conseguir remover do senso comum uma prática judaica já de milênios. E com certeza a resposta do apóstolo Pedro no versículo 10, ele está fazendo uma referência espetacular com Mateus no capítulo 23 e 4. Em Atos, no capítulo 15, no versículo 10, ele fala assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Essa referência que ele faz é a Mateus 23, que quando Jesus fala assim no versículo 4 para os fariseus: pois vocês atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles porém nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras assim a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Hoje, na igreja evangélica brasileira, nós vemos acontecer esse mesmo fenômeno dentro do nosso arraial evangélico, vamos dizer assim. Porque existe um movimento de judaização. As pessoas olham para esses adornos da cultura judaica, que são muito bonitos, né? Nós estamos aqui falando sobre a beleza, sim, é tudo muito bonito, é uma liturgia muito linda de se ver, de se observar. Porém, ao adicionar isso à igreja cristã, você está anulando o sacrifício de Cristo. Porque aí as pessoas introduzem a Arca da Aliança, introduzem tocar chofar, aí entra nisso algo como campanha de 12 dias, de 7 dias, lenços, rosa ungida, todo um aparato religioso visível, palpável, para validar a fé cristã. E a fé cristã não precisa disso, porque a Bíblia nos fala que nós cremos por fé e não por vista. O apóstolo Paulo complementa em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. É uma palavra pesada, mas é uma que serve de alerta para os dias de hoje, que qualquer outra coisa que adicionemos ao evangelho de Cristo, seja a cultura judaica, seja qual tipo de cultura, qualquer tipo de visão, seja visão política de esquerda, política de direita, seja qual for, e principalmente, né, esse evangelho progressista também, podemos incluir junto, para ser considerado anátema, amaldiçoado. Eu falo isso porque nós vemos isso com frequência na igreja evangélica brasileira. Mas falando daqui da parte da cultura judaica, eles estão implementando elementos da fé judaica no meio da fé cristã e achando que isso é o evangelho, mas isso não é evangelho, é outra coisa menos o evangelho de Jesus, que está aqui expressamente no livro de Gálatas aqui, né, na carta de Paulo aos Gálatas, na verdade, no capítulo 1, no versículo 8. Eu entendi. É claro que com isso a gente não está falando daqueles posicionamentos de campanhas que servem para impulsionar as pessoas a estarem buscando mais a Cristo, estarem buscando uma comunhão maior com Deus, né? Mas o que nós estamos falando é quando
esses posicionamentos se tornam mais importantes do que a graça de Deus. Quer dizer, a gente conhece muitos cristãos, né, que acreditam que se não participarem da campanha, Deus não o abençoará. Como se a bênção tivesse relacionado à campanha ou tivesse relacionado à mão de algum ministro que seja colocada sobre ele para que esteja orando. Olha pra cá. Não se assusta, pai. Ou que esteja condicionada até quando algumas pessoas vão até profetas pedindo que orem, ou é condicionada a comprar alguma coisa, fazer alguma coisa assim, né? Essas pessoas que condicionam a graça de Deus, né? A misericórdia de Deus, a bênção de Deus, a partir de alguma atividade desse tipo, essa pessoa ainda não conheceu a salvação pela graça, né? Ou se conheceu em algum momento, acabou se perdendo no meio do caminho, né? Então eu entendi bem o que você disse, professor, no sentido de que o retorno à materialização da fé anula a salvação da graça ou impede a interpretação plena do amor de Cristo, da graça salvadora, que em si só é suficiente. Bom, para finalizarmos, é interessante, certa feita eu ouvi de um ensinador cristão eu ouvi uma pergunta que, essa pergunta eu faço muitas das vezes para mim, e quando eu vejo programas de televisão, eu olho para a igreja evangélica brasileira com um olhar um pouco mais crítico, né? Porque o teólogo ele tem esse olhar mais crítico, e o crítico não é no mau sentido, é no bom sentido. Nós temos que analisar e ver se a igreja está realmente caminhando dentro do Evangelho de Jesus Cristo, porque essa é uma das missões do teólogo, né? E a gente começa a observar algumas dessas práticas, e aí eu me faço uma pergunta. Essa pergunta que eu me faço é a mesma desse grande ensinador cristão. Por que as pessoas procuram uma igreja? Ou para quê? E a resposta dele, assim, me deixou bastante preocupado. Porque muitas vezes nós colocamos a culpa nos líderes religiosos. E muitas das vezes a culpa está não somente nos líderes, mas também no povo. Como você já bem falou em áudios passados aqui nesse mesmo podcast, que Deus dá ao povo líderes segundo o seu coração. Nós vemos lá o povo pedindo um rei, né? Segundo as nações vizinhas de Israel, e aí Deus vai lá e dá um Saul para eles. Então, muitas das vezes Deus dá alguns líderes, né? Alguns Sauls aí para o povo, que tem uma aparência externa, né? Alto, né? Ele tem um carisma, mas não tem caráter. Infelizmente, isso é com bastante frequência. E quando nós vemos, a resposta que ele dá a essa pergunta é: as pessoas procuram uma igreja para poder aprender a manipular os poderes espirituais a seu favor. Então a pessoa faz a campanha A, B ou C para manipular Deus, para que Deus possa fazer para ele aquilo que ele quer. Não é seja feita a minha vontade assim na terra como no céu, é feita a minha vontade humana, não a vontade de Deus. É para isso que as pessoas muitas das vezes procuram. Elas procuram com essa motivação. E isso fomenta esse tipo de movimento que nós chamamos de pragmatismo religioso, em que você faz na igreja não aquilo que é certo, mas faz aquilo que dá certo. O que está dando certo? Campanha X. O que está dando certo? Trazer cantor famoso, pregador famoso, fazer campanha da rosa, do sal, campanha de 10, 12 dias, da primícia, do sacrifício, enfim. As pessoas instrumentalizam Deus para que Deus seja o seu servo, e não elas sejam servos de Deus. Isso nós vemos lá desde os primórdios, desde o princípio, lá na Torre de Babel. E
do livro de Gênesis, no capítulo 11, em que os homens constroem uma torre para chegar ao céu, para fazer o seu nome famoso, e não o nome de Deus. E a resposta de Deus é fantástica no capítulo 12, porque Deus desce até a terra e faz notório e famoso o nome de Abraão, e não daquele povo. Eles ficam famosos por ser uma Babilônia, uma confusão. E muitas das vezes nós olhamos para o contexto da igreja evangélica no Brasil e nós enxergamos uma Babilônia, nós enxergamos um cenáculo onde todos falam uma mesma língua, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas falam línguas diferentes, impulsionados por uma confusão baseada no seu próprio ego, impulsionados pelo seu próprio egocentrismo. E isso tem que ser mudado dentro da igreja, mas não é da noite para o dia. Eu acredito realmente que com oração, com jejum, com o ensino da palavra de Deus, com tudo isso que nós aprendemos lá dos nossos pais, isso vai mudar aos poucos a mentalidade do povo. Pode ser aqui um sonho top? Pode ser. Você é um sonhador, Valdir? Pode até ser. Eu trabalho na área da educação cristã, eu tenho que ter essa esperança vívida de que alguma coisa vai mudar para benefício, para o bem dentro da igreja evangélica brasileira. E o que nós vemos com tudo isso? Muitas vezes a igreja prefere o artista que o cristão, prefere o circo, o show do que o culto, prefere o orgulho próprio, a vontade própria, do que a palavra de Deus. E é por causa disso que nós estamos vendo hoje em dia tantas pessoas saindo da igreja, tantos escândalos acontecendo, e é por causa disso também que esse vídeo foi feito. Então, eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de fazer esse trabalho, e agradeço também a você, professor Valdir, por ter nos auxiliado a trazer esse discernimento sobre a palavra de Deus para todos, e pedimos também que venham todos compartilhar essa palavra, que venham aprender, que venham refletir sobre ela, em nome de Jesus. Então é isso aí, professor Edmar. Eu agradeço aí o seu convite, agradeço aí, né, a participação nesse videocast aí, e estamos juntos aí, tá? Estamos aí juntos. Quando você for gravar mais um aí, pode chamar a gente aí. Estamos dispostos aí, estamos sempre juntos aí nessa caminhada aí, para aprendermos a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para as pessoas, porque o professor, antes de ele ensinar, ele tem que aprender. Para gravar um podcast desse aqui, você tem que estudar e ler muito. Então eu agradeço aí a oportunidade, muito obrigado e fica com Deus.